ambiente de trabalho, são comuns as situações nas quais as pessoas precisam apresentar as suas ideias e opiniões, fazer pedidos e expressar os seus pontos de vista. Parte do sucesso da empresa depende da forma na qual os colaboradores e os seus líderes comunicam. Em alguns casos, treinar ou ensinar diretamente os colaboradores a agirem ou a comportarem-se de determinada forma pode não ser o procedimento mais adequado, até porque os colaboradores podem já ter esses comportamentos, contudo, por força da cultura da empresa ou do exemplo e referência das suas chefias, acabam por não o aplicar. Por outro lado, é preciso garantir que os colaboradores e as suas chefias estejam devidamente informados e motivados para essa mudança, apesar de existir um CEO ou um departamento de recursos humanos a defender a sua importância. E esta é a questão. Se o comportamento raramente produz ou produziu consequências favoráveis, até porque a cultura da empresa tem revelado exatamente o oposto, não é porque o líder diz que temos que comunicar de forma assertiva que a mudança vai acontecer. Até porque a tendência é de que este comportamento do líder possa em algum momento ser descredibilizado, basta ver uma circunstância mais estressante em que o próprio líder acaba por ter uma atitude ou um discurso mais agressivo. Portanto, apesar da motivação, como sabemos, ser intrínseca ao ser humano, depende diretamente da influência do seu ambiente de trabalho, nomeadamente também com os seus colegas, com os seus colaboradores, com a sua chefia, com os seus pares. Vejamos um exemplo. Se toda a vez que um determinado colaborador, vamos chamar o Manuel, expressar as suas opiniões sobre algum assunto da empresa e os seus colegas não o levam em consideração, é possível que com o passar do tempo o Manuel deixe de expressar aquilo que pensa. É possível também encontrar colaboradores cuja história de vida os tenha influenciado para não agirem de forma assertiva na defesa das suas ideias ou opiniões. Outro exemplo, ainda também sabemos a influência dos perfis preferenciais de comunicação, por exemplo, junto de perfis mais introvertidos ou com baixa autoconfiança, faz com que estas pessoas, pelas suas razões, as quais são válidas, acabam por não revelar comportamentos ditos assertivos, inclusive porque não foram desenvolvidos ou inclusive valorizados pelos outros. Mesmo assim, esta competência, tal como sabemos, pode ser treinada e mais tarde estimulada ou valorizada pela sua chefia, colegas e pares, inserida numa cultura de empresa que valoriza de forma consistente esta filosofia. Se inclusive existir um dos valores da organização, a assertividade, permite conduzir mais facilmente sempre que tal comportamento não aconteça. Para além disso, existem também diferentes métodos que podem ser usados para motivar os colaboradores e as suas respectivas chefias a agirem de forma assertiva e que seja benéfica para a organização como um todo. A maioria destes métodos baseia-se, por exemplo, no uso dos incentivos, como o reconhecimento, o elogio, prémios ou um bónus financeiro. Contudo, para além destes métodos, existem também empresas que criam e desenvolvem uma cultura em que os colaboradores agem de maneira positiva uns com os outros, elogiando as realizações e resultados individuais e de equipa, criando por isso um ambiente positivo e reforçando os comportamentos assertivos. Para se chegar a este patamar, é fundamental que se realizem os team buildings de equipa, os jantares temáticos, que seja criado salas de convívio dentro da empresa, onde possa haver um espaço lúdico com um sofá, uma mesa de ping-pong, por exemplo, onde as pessoas possam efetivamente comunicar. Um outro aspecto consiste
consiste também na criação da rede de apoio através do WhatsApp, em que todas as pessoas estão ligadas e aí, em momentos de celebração, em momentos de aniversário, as pessoas partilham citações, fotos, etc. Este também é um instrumento poderoso. Infelizmente, em Portugal, a maioria das empresas não investe nestas técnicas e metodologias, contudo, elas são fundamentais, pois permitem que se crie relações entre as pessoas, relações essas emocionais que favorecem que se crie um ambiente de equipa e positivo. Será difícil um colaborador ser agressivo com um colega quando ele conhece a sua família, quando jogaram juntos numa atividade de team building e até têm parecenças e interesses comuns. Conhecer a pessoa num outro contexto facilita que seja ajustado o seu discurso para ser o mais assertivo possível. Esta é a grande vantagem de serem incentivados momentos em equipa mais do que o valor financeiro que se dá em prol de um resultado. Ao se criar uma cultura assente em discurso e comportamentos assertivos, é possível treinar e formar as pessoas a serem assertivas através dos programas de formação em competências interpessoais ou de assertividade. Tal como vimos, a maioria destas técnicas não nos são ensinadas na escola ou no contexto familiar, antes pelo contrário, sempre fomos ensinados a não partilhar as nossas opiniões, especialmente se elas são negativas ou contrárias aos outros. Ao se dar a oportunidade na equipa que as pessoas possam partilhar as suas ideias e opiniões de forma assertiva, ou seja, respeitando os outros, damos também a oportunidade a criar uma cultura assente no feedback. Mais uma pergunta: é fácil alterar estes processos para a maioria das empresas? A resposta é não, não é fácil. A nossa vasta experiência em consultadoria e gestão da mudança diz-nos exatamente isso, até porque o problema da falta de assertividade não está no colaborador, mas sim na empresa e na cultura da empresa que não valoriza este tipo de comportamento. Infelizmente, muitas vezes a responsabilidade é da própria empresa que, ao invés de analisar e modificar as suas próprias práticas internas, optam rapidamente por substituir o colaborador ou os colaboradores que não agem conforme o seu padrão. Entretanto, é o ambiente organizacional que se deve dar ao indivíduo a informação para que ele saiba o que fazer no trabalho, além dos recursos e incentivos necessários para que tais comportamentos ocorram, só que a empresa confunde assertividade como um impacto negativo e daí surgem naturalmente estas situações de problema. Mesmo quando existem colaboradores considerados excelentes e hábeis nos discursos assertivos, eles são, portanto, contratados com esse objetivo. Com o tempo, os seus comportamentos acabam também por serem moldados de acordo com as práticas culturais da empresa. Se um colaborador entra na organização capaz de fazer comentários frequentes e detalhados a respeito do desempenho de outros colegas ou até da própria chefia, de uma forma assertiva, tal habilidade tenderá a desaparecer se não for recebida de forma favorável pelos colegas e também pela própria empresa. Ninguém gosta de ser apontado como diferente e perde-se claramente uma brilhante oportunidade para construir uma nova cultura da empresa. Como conclusão, é importante ter claro que a assertividade é uma habilidade aprendida. A probabilidade de comportar-se de uma forma assertiva depende diretamente do contexto e da reação dos outros. Assim, se tais comportamentos são identificados como importantes para o sucesso da empresa, é preciso, antes de tudo, desenvolver uma cultura que os valorize. Como líder, ao participar neste programa, comece por avaliar através dos vários instrumentos que colocamos ao seu dispor até que ponto a sua empresa promove uma cultura assertiva.
O segundo aspecto, até que ponto as pessoas sabem o que é ser assertivo, daí a necessidade de participar em programas de formação. O terceiro aspecto, até que ponto, como líder, age segundo comportamentos assertivos e, finalmente, até que ponto os aplica de forma recorrente. Se responder a todas estas questões ou alguma questão com não sei, é tempo de começar a fazer algo. Comece já a pensar nisso. Até já!